tenho te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Meus irmãos, lendo este capítulo 19, me veio à memória o que aconteceu com uma cidade na Itália chamada Pompeia. Tem até, acho que na History, um documentário que fala sobre Pompeia, o que aconteceu. Foi, se não me falha a memória, 79 depois de Cristo, um vulcão destruiu a cidade, acabou com a cidade. E os historiadores, os antropólogos, as pessoas que começaram a estudar essa situação na cidade de Pompeia, eles encontraram alguns corpos que foram petrificados com os materiais vulcânicos. E é muito interessante que os historiadores contemporâneos, com a tecnologia de um tipo de sonda com uma câmera na ponta bem pequenininha, com um raio-x, eles conseguiram estudar os corpos dessas pessoas que estão cobertas por cinzas. E eu me lembro que a primeira vez que eu vi falando de Pompeia, logo apareceu a imagem desses corpos em várias posições, e vários tamanhos, e eu, sem saber o que era matéria, eu disse, nossa, que escultura interessante de um corpo humano, uma escultura de argila. E aí logo em seguida me corrigiram e falaram, não me falaram, não é nenhuma escultura de argila. São corpos que alguns homens que se dedicaram à escavação encontraram, corpos petrificados. E é muito interessante que hoje os estudiosos desses corpos, eles começaram a pensar o que aconteceu para aquelas pessoas que ficaram em Pompeia. De várias idades, por conta do tamanho. E a partir desses estudos, que você pode ver, acho que na internet, como eu disse, em documentário, eles começaram a perceber que algumas pessoas ficaram por problema de saúde. Porque encontraram alguns ossos danificados, enfim, que ficaram preservados por conta dessa coisa cinza, né, dos materiais vulcânicos, como eu disse para vocês. Eles conseguiram ver, essa pessoa não conseguiu correr, porque estava provavelmente acamado. Só que também tem um outro público, um outro perfil de corpos, que podemos pensar que aquela pessoa, ela estava correndo, mas pegando coisas. Porque perto dessa pessoa encontraram utensílios, bolsas. Então, provavelmente, quando começou o vulcão e o desespero e todo mundo gritando, essa pessoa, de alguma maneira, ela parou, pensou, e eu vou buscar coisas. Porém, tem um outro grupo que eles conseguiram perceber, e é uma especulação, óbvio, por conta da postura, que tiveram pessoas que não quiseram sair de Pompeia. Que pelo movimento do corpo, pelaquela escultura, provavelmente eles decidiram, porque estavam numa posição mais confortável, em um lugar de conforto. Pastora, mas o que Pompeia tem a ver com o Sodoma? Porque essa narrativa fala da mulher de Ló, o fim da mulher de Ló. E é muito interessante que a primeira vez que eu me deparei com esse texto, ainda começando ali a caminhada cristã, o primeiro pensamento que veio em minha mente foi, tadinha da mulher de Ló, ela só quis olhar. E ela ficou soterrada pelos materiais ali, né, enxofre, sal, tadinha, e morreu nessa condição. Mas ela quis só dar uma olhadinha. E o problema, meus irmãos, não foi a olhadinha da mulher de Ló, mas foi o que estava no coração da mulher de Ló. Assim como essas pessoas em Pompeia, que os historiadores hoje pensam de pessoas que tentaram buscar coisas e morreram, talvez a mulher de Ló não pensou em pegar coisas, mas o coração dela estava ainda em Sodoma. As conquistas,
tudo que ela teve, a casa, os móveis, a mobília, o sentimento que estava ali, com o coração apegado nas coisas em Sodoma, ali talvez o coração dela estava, eu tenho que fugir, mas eu não quero, eu tenho que correr, mas eu não quero. O problema não estava em olhar, porque no mesmo capítulo, se não me falha a memória, ali no verso 28, 29, Abraão também olhou para Sodoma, para a região de Campina. Ele também olhou, e ele não morreu. E essa foi a minha pergunta quando eu li. Porque Abraão olhou, a mulher de Ló olhou, porém ela virou uma estátua de sal. E hoje em dia, no Mar Morto, quando nós vamos como turistas, tem aqueles montes, aqueles muros altos, paredões, melhor dizendo, de sal. E com o decorrer do tempo, aquelas pedras, das montanhas, desse paredão que eu chamo hoje, que eu não sei qual é o nome, ele vai formando o corpo como se fosse de pessoas. Então, quando os turistas vão passando lá, vê aquelas paredes de sal para tudo quanto é lado, aí muitos brincam, olha lá, tira foto, porque é a mulher de Ló, a mulher de Ló, é a estátua da mulher de Ló. Que fim trágico. O problema não estava em olhar, mas onde estava o coração desta mulher? Pastora, e o que podemos aprender na aplicação dessa narrativa? Quantas pessoas se atrevendo a olhar ou voltar para o lugar que sabemos ou sabem que causa uma morte. Porque Ló e a esposa e as filhas não estavam enganadas. Vocês vão ter que correr porque algo vai acontecer. Não, os anjos avisaram, alertaram este casal e essa família. E eles falam, correm. E ela talvez com o coração lá, e quantas pessoas com o coração sendo petrificados, ou petrificado, melhor dizendo, porque estão ainda enraizados em coisas materiais. Não tem mais a sensibilidade, talvez afetiva ou espiritual, porque o coração está somente no emprego, nos negócios, nas coisas terrenas, no ministério ou em pessoas. O coração está lá. E isso está gerando uma morte, e a morte, o que eu quero dizer para vocês, é uma morte espiritual. Então hoje eu quero dividir com vocês nesse primeiro momento, que nós não devemos nos atrevermos a voltarmos ao lugar, ou a espiar, ou a desejar, lugares que gerou um dia a morte, mas hoje você está com aquela vontade, já foi avisado, já sabe, tem a consciência. Não é imaturo, não é ingênuo, não, já sabe. E aí eu me lembro de Sansão. Sansão, quando ele matou aquele leão em Tímina, com a força do Espírito, rasgou aquele leão. Diz a palavra em Juízes, capítulo 14, que depois de alguns dias, Sansão voltou para ver o leão morto. Só que ele não se dá por satisfeito. Aliás, Sansão, eu que matei esse leão, eu fico imaginando isso. Voltou, mas não voltou na ousadia e pelo Espírito. Voltou pelo orgulho e pelo ego, acreditando na própria força. E quando ele volta, ele até pega aquele favo de mel que as abelhas produziram naquele cadáver. Olha um pouco de vaidade desse homem. Aí pega e sai comendo favo de mel. Bateu orgulho. Não, eu posso. Aliás, eu matei. Eu sou forte, porque agora eu sou crente. Eu falo em mistério. Eu dou dízimo e oferta. Agora eu posso. Cuidado. Cuidado para não voltar a apertar o dedo em uma tecla do play, em filmes ou sites que você sabe que gera morte. Cuidado para não estar ou voltar para o lugar que pelo poder do Espírito Santo você já venceu. Voltar a ouvir músicas, palavras
que você, pelo poder do Espírito, já venceu, mas nesse momento, eu estou forte, eu posso. Aliás, é só uma conversa. Aliás, é só um site. Aliás, é só um filme. Aliás, é só uma rodinha de pessoas. Aliás, estou sozinho no meu quarto, sozinho na minha casa. Aliás, eu já sei o que é certo ou errado. Eu já sei o meu limite. Cuidado. Não se atreva a voltar em lugar que você sabe que gera morte. E que pode te enterrar, que pode te soterrar, como soterrou a população em Pompeia, como soterrou a mulher de Ló. Cuidado. Cuidado. Porque às vezes nós brincamos. E a força vem do Espírito. Cuidado para não ser o seu eu. E você está falando, não, eu estou voltando lá porque eu vou evangelizar. Eu vou voltar a falar com a minha ex, porque agora eu sou casado, mas aquela minha ex ficou lá no passado. Mas eu só vou conversar, inclusive, para ela ver que eu estou crente, que a minha família está linda. Inclusive, eu vou aceitar no Instagram, no Facebook. Inclusive, para ela ver como está a minha família, o ministério. Cuidado. Cuidado. Não se atreva. Sansão, Nazireu, sabia que não podia tocar em cadáver, mas mesmo assim voltou. Mulher de Ló, sabia que não poderia olhar para trás, tinha que correr, mas o coração dela estava em Sodoma. Ela olhou. Eu fico imaginando essa cena, ela até andando devagar, gente. Eu fico imaginando ele correndo, as filhas correndo, um desespero, e ela talvez até andando devagar, e talvez Ló com as filhas andando, aliás, andando não, correndo, e ela andando, talvez. Porque em Pompeia diz que até 25 quilômetros as pessoas tentaram fugir pelo mar, foram alcançadas, mortas. Então ela tinha que correr muito, mas eu acho que ela ficou meio, minhas conquistas. O Senhor está sendo tão injusto. O Senhor está sendo injusto porque tem uma pandemia e eu sou crente. O Senhor está sendo tão injusto, tão injusto. Porque o coração não estava nas coisas do céu. Não estava nas palavras que vinham de Deus através daqueles anjos. Mas o coração, a alma estava nas coisas materiais. Essa sensação de injustiça. Por que isso aconteceu comigo? Por que está assim a minha vida? Porque a doença chegou para mim? Deus é injusto demais. Enfim. E nós vamos ver que antes desse acontecimento trágico da mulher de Ló, os anjos tiveram um pequeno trabalho com o próprio Ló. Para não ficar só falando da mulher, né? Porque geralmente tem aquele rótulo que é mulher, pregadora só fala de mulher. Não, a gente aprende muito com os personagens homens, né? Com os homens, os personagens reais. Enfim, da Bíblia. Mas Ló teve um movimento de que os anjos tiveram trabalho. Pastora, vem comigo. Deixa eu entender o que a pastora está falando, está querendo dividir. Ô, gente, vem vocês comigo, né? Ô, gente, quando amanheceu, verso 15 que nós começamos a ler, e parece que eu fui de trás para frente agora, os anjos estavam apressando Ló. Ô, gente, a conversa já tinha tido à noite. E Ló acordou, eu fico imaginando Ló, vamos pegar as coisas, vamos colocar a mochila. E a mulher dele provavelmente buscando uma bolsa maior, para colocar mais os utensílios, as coisas, dinheiro talvez. E ele talvez ficou assim, só mais um pouquinho. Por que eu penso isso? Porque os anjos tiveram que falar para Ló, ei, levanta-te. Essa palavrinha, apertaram com Ló, falaram para Ló, e rápido. Sabe essa coisa do, bora rápido, de
coisa emergencial, urgente. É isso aí. Vamos logo, Ló. E eles disseram para Ló: levanta-te, toma tua mulher. E é muito interessante que não só a voz dos anjos dizendo: ô Ló, desperta, levanta, Ló. Os anjos tiveram que pegar na mão de Ló, na mão da mulher, nas mãos das filhas e falando: corre. Ô gente, sabe o que eu posso pensar com este movimento de Ló? Que tem pessoas que ficam procrastinando o que Deus já falou para fazer. A procrastinação é sempre empurrando com a barriga, no dito popular: eu sempre deixo para depois. Depois eu faço. Isso nós já reconhecemos dentro da psicologia como transtorno emocional. Não consegue fazer, cumprir uma tarefa, uma atividade, é sempre para depois, e depois vai virando uma bola de neve. Sabe aquela coisa de procrastinar? De deixar para depois? Mas Deus disse para fazer. E não tem como procrastinar a ordem de Deus, a palavra de Deus. E a palavra de Deus para Ló e para nós nessa noite é: levanta-te, o que precisa fazer, pega e faz. Não é para depois. Porque tem gente que depende da liderança, passar a mão no cabelo. Vamos, meu irmão, você foi chamado, você é chamado, os seus dons. Eu me lembro que no começo da Genuína, o pastor César falava assim para mim: um cheiro, pastor César, pastora Vanessa, se vocês estiverem conosco. Ô Cris, você é muito boazinha, você parece vó. Por isso que as pessoas vêm te procurar. Foi mais ou menos isso. Você é muito vó. Lembra, Joana? Joana é dessa época, né? Você é muito vó. E eu queria ser brava. Não, pastor, no próximo atendimento. E eu falava para o Luciano: como que é cara de brava? Porque agora eu quero ser brava. Eu quero ser uma líder brava. Pronto, 2 papos, 2 assuntos. Eu já ficava: oh, meu Deus, calma, se deita aqui, ó. Já abraçava, enfim, né? Enfim, faz parte de uma característica, né? Essa coisa do acolhimento. Mas, enfim, falava o pastor, claro, falava isso pura, com amor nas nossas brincadeiras. Mas, às vezes, você precisa ser vó para a pessoa andar. Precisa fazer como os anjos. Pega na mão de um, pega na mão da outro, pega na mão do outro, pega na mão do outro. Vamos, gente, vamos. Vamos fazer, vamos orar. Não tem uma autonomia espiritual para entender o que Deus mandou fazer. Precisa sempre de uma motivação, precisa sempre de um impulso externo para realizar. Mas hoje acabou, porque você sabe o que Deus pediu ou mandou você fazer, e a ordem é: levanta e faz. Principalmente no momento que nós estamos passando. Como está desenvolvendo pessoas que precisam da voz do outro para se sentir seguro em fazer. Porque agora não tem o pastor, a igreja não está cheia, não tem os líderes marcando em congresso, o encontro, o jantar, os cultos, a intercessão. Não, hoje está tudo fechado. A intercessão vai ser na sua casa, o louvor vai ser na sua casa, o fazer, o evangelizar vai ser na sua casa. Usa dos meios das redes sociais para evangelizar, glorificar o nome do Senhor Jesus. Faça como o pastor Fernando disse no culto: não precisa ter estímulo, pessoa, situação, cargo, não. É fazer. É fazer. Esses dias falando com os irmãos, falou: gente, tá queimando meu coração. Sabe pegar aquele povo de oração, a gente subir para o monte, porque para a igreja não pode ficar, mas só com violãozinho, hein, André? No lugar e orarmos. E eu comentei com umas 2 ou 3 pessoas isso. E gente, está queimando meu coração, está queimando para fazer isso. E aí as 2 pessoas: opa, nós vamos. Ô, gostoso quando a gente encontra gente assim, né? Eu imagino a alegria do Espírito Santo quando encontra um filho disponível, disposto a fazer. É agora? Então vamos fazer. Mas não tem recurso. Vamos fazer. Por quê? Porque Deus mandou. Porque Deus mandou. Não dá para procrastinar. Não dá para depender da liderança. Não dá para depender da igreja. Não dá para depender dos eventos. Não dá. É aí na sua casa a leitura da palavra, o jejum, a oração. É aí na sua casa. É você com a tua família.
Ou você sozinho, porque os seus familiares ainda não são cristãos. É você sozinho. Autonomia, isso vai gerar crescimento. Levanta e faz. O quê? O que Deus pediu para você fazer. Independente da situação e das circunstâncias que nós estamos passando. O Espírito Santo continua ainda dinâmico, agindo, incapacitando, nos dando a direção. Está tudo funcionando. Amém? E para terminarmos, vamos caminhar para o final. O que eu posso aprender, gente, com esse capítulo... gente, deixa eu abrir meu coração. Quando eu li esses versos, a partir do 19... sabe aquele texto que você lê e nunca viu o que depois eu vi quando eu li? Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Gente, esse texto a gente lê tantas vezes, desde a escola dominical. Nós escutamos e talvez você até fale, Cris, isso eu já tinha percebido há muito tempo. Mas para mim foi uma alegria. Sabe aquele momento que você fala assim, uau, eu vi isso nesse texto. E a gente já pula no quarto, já fala em línguas e essa coisa, né? Mas vem comigo. Foi o que aconteceu comigo quando eu li o 18, quando Ló disse, assim não, Senhor. Assim não. O que ele estava replicando, respondendo com esse verso? Com esse versículo, né? Ele estava falando assim, os anjos estão falando para eu ir para o monte. Mas Deus, para os anjos, e eu estou usando as minhas palavras, Senhor, ele usa Senhor do verso 18, então vamos usar o Senhor. Senhor, assim não. Porque eu não vou conseguir ir para o monte. Gente, vem comigo, presta atenção nisso. Olha o que Ló diz. Eu não consigo ir para o monte, porque eu tenho medo de ir para o monte, não dá tempo, e esse mal me apanhar no caminho e eu morrer. Sabe o que Ló estava falando para os anjos? Dentro da direção de Deus, vem comigo. Ele estava falando assim, Senhor, se eu for para o monte eu não vou dar conta. Eu acho que Ló era tipo eu. Tipo assim, não faz exercício físico, eu sei que isso é feio, mas não faz exercício físico. Gente, se a perseguição chegar e eu tiver que correr, eu sou a primeira a falar, me pega. Porque eu não vou conseguir correr, não vou. Se subir uma escada, eu já fiquei... Espírito Santo, manda fôlego. Aí você fala, não é fôlego não, isso daí é exercício físico e boa alimentação. Ló era tipo, eu acho que eu ia falar para os anjos assim, mas Ló foi atrevido, eu não sei se eu teria essa coragem. Não, Senhor, para o monte não, porque eu não vou dar conta de correr, eu não vou dar conta de subir no monte, tipo eu. Não vou dar conta. E vou morrer junto. Gente, coisa linda. Ele sugere para os anjos e fala assim, posso mudar a rota de fuga? Eu não vou para o monte, mas tem uma cidadezinha ali, que é pequenininha, ali eu consigo chegar. Talvez é porque não tinha morro, monte, sei lá, né? Talvez era só um reto. Ele falou, mas essa cidadezinha pequena, eu consigo. Posso mudar a rota? Eu sei que o Senhor está falando para ir para o monte, mas eu estou sugerindo ir para a cidadezinha. Gente, os anjos dizem, gostei desse negócio. Tá legal, não tem problema, então foge para essa cidade. E a gente não vai poder fazer nada enquanto você não chegar lá. Gente, eu fico imaginando que essa cidade, chamada Zoar, estava dentro da rota da destruição de Deus. Mas por conta dessa mudança de Ló, essa cidade foi poupada. Ela não foi destruída, porque é uma cidade que ficava próximo ali, Sodoma e Gomorra, naquela região, ficava próxima. Me faz pensar que Zoar foi poupada a partir do quê? De uma obediência. E o que eu quero dividir com vocês, que queimou na minha alma. Deus não está preocupado com as nossas limitações.
Se Ló não conseguiu subir para o monte, e Ló só poderia conseguir chegar a essa cidadezinha, o Senhor não está preocupado com a nossa limitação. O monte eu não consigo chegar, mas essa cidade eu consigo, porque a minha limitação é grande para chegar no monte, mas nessa cidade eu consigo. E os anjos falam: gostei desse negócio, está aprovado, vai para essa cidade. E a cidade ainda recebe até um livramento. Obediência acontece isso, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, até que as pessoas que estão à nossa volta recebem essa porção de bênção. E ele vai. Gente, Deus não está preocupado com a sua limitação, com a minha limitação. Como diz lá em 2 Samuel, 1 Samuel, melhor dizendo, capítulo 15, verso 22. É melhor obedecer do que sacrificar. Foi assim com Abraão, quando estava na Mesopotâmia, Atos 7, 2, lindo, quando o Senhor aparece de uma forma gloriosa e diz: sai do meio da tua parentela e vai para uma cidade que eu ainda vou te mostrar. Abraão, que era na época ainda Abrão, obedeceu. E ele foi para essa terra, então caminhou, e com o texto que nós chegamos, que nós lemos, melhor dizendo, foi no momento em que separou Ló e Abraão. Porque tiveram ali um conflito durante o crescimento, eles saíram depois, no capítulo 12, se não me falha a memória, em Gênesis, o Senhor fala com Abraão de novo, fala: Abraão, renovando a aliança, sai. E Abraão saiu, levando, Ló, a família e tudo que ele tinha conquistado lá em Arã. E depois, no meio do caminho, vai gerando crescimento, tendo crescimento. Vocês conhecem a história. E aí começa uma briga de pastores de gado de Ló com briga de pastores de Abraão. E aí é o que acontece quando está crescendo demais, Infelizmente tem esse lado negativo. Às vezes quando algo está crescendo demais, começam as contendas. E realmente no capítulo 13, se me falha a memória, fala das contendas dos pastores de gado de Ló e de Abraão. Contendas. Sabe essa coisinha? A minha é melhor, o meu é melhor. Não, o meu lugar. Esses milindres, que graças a Deus nós não temos. Aleluia. Ele obedeceu. E aí, então Ló olha para aquela campina maravilhosa, que é a direção de Sodoma e Gomorra. Aquela campina do Jordão, como vocês conhecem. E Abraão ficou em Canaã. E dentro da obediência, para encerrarmos de verdade, dentro da obediência, quando nós estamos tendo a certeza que nós estamos seguindo a rota dada por Deus, como foi Abraão, a pessoa se torna muito autêntica dentro do ministério. Ou seja, dentro dos seus valores, daquilo que você acredita. Por que eu digo isso? Porque tem um movimento maravilhoso de Abraão, quando acontece essa contenda entre os pastores. Abraão fala: Ló, então, para manter a nossa amizade, olha que sabedoria, escolhe aí um lado, você vai seguir com a tua família, vai debaixo da bênção é para minha conta, tá? E aí ele olha, para a direção de Sodoma e fala: eu quero ir para lá. Aí Abraão disse: tudo bem, eu fico aqui, eu vou para Canaã. Autenticidade, certeza que está no centro da vontade de Deus. Tem a sabedoria de não ficar brigando com divisões, com cargo, com não sei o quê, concorrência nas redes sociais. Não. Ele diz: eu sei que eu estou debaixo dessa obediência. Onde eu estiver, ou por onde eu passar, é o que importa. Não importa. O que importa é estar debaixo da obediência. Então, se eu for ou se eu fico, se é por esse caminho ou se é por esse caminho, não importa. Eu tenho a certeza que eu estou no centro da vontade de Deus. E o que aconteceu? A história de Abraão, que nós conhecemos, debaixo de obediência. E de Ló, que recebeu um livramento dentro da obediência, mudando até a rota de fuga. E o Senhor dizendo: pode ser para essa cidade. Quando nós estamos em obediência, igreja, preste atenção. O Senhor não se importa com a nossa limitação. Se você tem a teologia, se você tem um outro idioma, se você fala bem a sua oratória, se está afinado, se você tem poucos recursos, não, isso não importa para o Senhor. O
O que o Senhor hoje nos chama a atenção é: obedeça. Se você não consegue ir para este caminho, calma. O Senhor não vai te lançar fora. É reconhecer a nossa limitação. Sim, falar: Deus, o Senhor está falando, calma. Pode começar por esse, debaixo da minha obediência. E que o Espírito Santo faz aquilo que eu não consegui fazer durante essa palavra que eu dividi com vocês. Quer falar de uma maneira especial ao seu coração. Pastor, eu estou com o meu coração ainda nas coisas terrenas, e está petrificando a minha alma, o meu espírito, a minha família. Está ficando distante por conta das minhas coisas, dos meus negócios, porque está acima da minha família, acima do ministério, acima do chamado. E cuidado, obedeça. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Eu passo para o pastor Roger. Oh Pai, obrigada por esta noite, obrigada por este encontro, obrigada porque o Teu Espírito Santo hoje deu uma direção para a minha vida. Eu espero para a vida dos meus irmãos que estão me assistindo neste momento. O agir, o fazer, reagir diante da Tua palavra, da Sua ordem, da Sua direção. E nós queremos sim ficar debaixo da obediência. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, da procrastinação espiritual. Livra-nos, Senhor, da falta de autonomia ministerial. Nos livra, nos leva a um crescimento, maturidade, a entender a Tua voz, entender o Teu chamado e obedecermos mesmo dentro dos nossos limites, das nossas fraquezas, porque quem é forte é o Senhor, quem pode é o Senhor. O Senhor é que faz, nós não conseguimos sem a Tua presença, Senhor. Espírito Santo, vai renovando cada coração neste momento, em nome de Jesus, despertando, Senhor, encorajando este homem, tirando, Senhor, todas as pedras, tudo aquilo que está petrificado, Senhor, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo possa, em nome de Jesus, esculpir a Sua vontade, a Sua palavra nesta família, sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Uma excelente semana. E quinta-feira, né, pastor? Não, domingo. Bora. Eu já querendo finalizar. Oh, meu Deus do céu. Eu renuncio por amor. Glória a Deus. Que palavra, pastora. Deus continue te usando abundantemente. Muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor te use. Muito obrigado por atender o convite. Tenho certeza que você que está assistindo foi abençoado. Agora o que nos resta fazer? Pratique. Nenhum de nós podemos fazer isso por você. A gente pode fazer por nós mesmos. Eu sei o que Deus falou comigo. Pratique. Que não seja só uma palavra boa, bíblica, e que tenha mexido com o seu emocional. Vamos dar um passo a mais, vamos praticar. Eu preciso praticar. Vamos para cima. Então, se você quiser até vai ficar gravado, assiste de novo. Enfim, bênção, bênção. Glória a Deus por esse púlpito ao qual tem subido pessoas comprometidas com a palavra. Obrigado pela abertura, pastor Fernando. Bênção também aos irmãos que louvaram. Tudo muito bem encaixado, né? A Deus toda a glória. Irmãos, domingo estamos de volta, se Deus quiser, a partir das 9h30. Você que pode contribuir aqui com a Genuína, entende que esse trabalho tem sido bênção, que as palavras aqui pregadas de fato têm uma preocupação bíblica e que tem sido bênção para a sua vida.
coopere, contribua. Não tem sido fácil, são tempos difíceis, nós já sabemos disso, temos falado disso sempre, mas o Evangelho continua funcionando, a palavra de Deus continua funcionando. Contribua com alegria, existe um link aí embaixo, existe um QR Code que vai te conduzir até uma plataforma. E agora com o Pix, que eu até acho mais fácil, se você já cadastrou, o Pix é o CNPJ da igreja, que está aí as informações tudo abaixo, aí abaixo na descrição, tá bom? Coopere, oferte com alegria, contribua para que essa obra siga aí, prédio aberto, apesar de fechado, aberto no sentido de aluguel, né? As coisas continuam funcionando e assim todas as genuínas. Temos aí um novo decreto do governador, até então domingo, culto presencial aqui de manhã, mas qualquer coisa nos grupos da Genuína, o pastor César talvez faça alguma postagem quanto a isso, mas até então, culto presencial, às 9h30, oração às 10h, culto, tá bom? Caso tenha alguma alteração, será avisado. Caso nada seja avisado, seguimos no presencial, até porque o decreto governamental é a partir de segunda. Oremos, os tempos de fato são difíceis, mas vamos orar, nem que você corra até Zoar, mas corre, meu filho, faz a vontade de Deus e dentro da sua força, vai nessa sua força, ó Gideão, amém? Eu falo, vamos colocar de pé, meu Deus, ai meu Deus do céu. Oremos, coloque o seu coração de pé aí, avante, amém? Pai, nós te louvamos, que bom estar na tua presença, que bom ouvir palavras profundas e maravilhosas como essa. Eu te louvo, Senhor, pelo privilégio de poder ouvir a tua voz, Senhor. E agora o que nós vamos fazer com esse conteúdo tão maravilhoso, Senhor, se não praticar, se não se levantar, se não fazer mesmo com a nossa pouca força e sair da inércia e parar de olhar para trás e parar de olhar passados a qual nós já saímos de lá, já sabemos que são ruins, Senhor. Nos ajude a avançar, a olhar para o alvo, a caminhar para Ti, Senhor. Não nos deixe esmorecer. São tempos de distanciamentos, mas o Senhor continua conosco, Pai. São tempos de igreja fechada, sim, mas o Senhor continua conosco, inclusive batendo a porta do nosso coração. O nosso coração não pode estar fechado. Nós devemos abrir, Senhor, para o Senhor entrar, cear e tratar conosco em nome de Jesus. Abençoe cada um que aqui esteve, que se deslocou da sua casa até aqui, para que esse culto acontecesse e aquele que nos assiste e nos assistirá seja tremendamente abençoado. E entenda que tem uma responsabilidade com essa palavra: se levantar e não olhar mais para trás, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor, a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada irmão aqui, para cada irmão que nos assiste, cada crente espalhado pela face da terra, e nós confirmamos essa bênção dizendo amém. Deus te abençoe, até domingo em nome de Jesus. Fica firme em nome de Jesus. Amém.